A maldita velha do nariz de plástica que fez plástica. A velha tem nariz de concreto, agora fez plástica. Eu a chamava de feia. Realmente a velha é feia pra caramba. A velha aqui falando mais bosta. Pesquisadora da Unicamp traz verdades chocantes que essas porras sabem nada. Se uma mulher se trata-se de uma magista, com certeza elas não sabem de nada. Elas só sabem tudo que uma esperma jorra na boca delas, se entra no cérebro e elas expressam. Entendeu? Como a velha maldita aqui. A velha que faz tudo para ser querida por um macho. A velha falando sobre testosterona do passado, que antigamente os homens eram programados não sei o que, para ter mais testosterona. Tudo isso são como se fala, os controladores invisíveis e os outros aqui na elite, né, no poder que controla tudo isso. Quando as pessoas vão precisar de procriar mais ou menos, etc., como hoje em dia não precisa-se muito de procriar, o que eles fazem? Eles ingerem hormônios nas galinhas, hormônios que são estrogênio feminino, e os meninos, crescem assim um pouco afeminados, produzindo menos testosterona. E a velha maldita aqui, essa imbecil aqui falando que antigamente as pessoas eram mais novas ou eram mais magras, né? As pessoas comiam macarrão, isso e aquilo, eram mais magras. Sim, elas comiam macarrão, elas comiam passa, etc., carne, mas ainda elas tinham um tipo de vida, um lifestyle diferente. Elas trabalhavam mais, elas corriam mais, elas andavam mais. E também tinha a questão ali de comer em hora certa. Não é hoje em dia, quando as pessoas estão na carreira e todo mundo comendo fora de hora, que altera o metabolismo. Veja que eu não fui para a faculdade para saber, já sei de berço. E umas idiotas dessas velhas aqui, que acham que sabe tudo e não sabe de porcaria nenhuma, vão para a faculdade com o velho árabe miserável e não sabe de nada. O velho árabe é burro, sabe que é burro, burríssimo, como uma parasita dentro do estômago da pessoa, que a pessoa apenas programadas a apenas seguir e não transformar. Então, falando aqui que as pessoas eram mais magras, sim, eram mais magras. Antigamente não tínhamos as comidas comercializadas, que essas duas ameba que não sabe o velho árabe. Não tínhamos as comidas comercializadas, tínhamos sim algumas enlatadas, mas não tão comercializadas como hoje. Muito açucarada também, cheia de doce demais, como não tínhamos antigamente. Também tinha a questão do fast food, que nós temos hoje. O fast food é uma grande arma para intoxicar as células do corpo, entendeu? E fazer as pessoas ganhar muito peso. Hoje em dia as pessoas são mais sedentárias, as crianças são mais sedentárias. Antigamente a gente corria, eu pulava cerca, eu pulava, subia coqueiro, subia pé de manga, subia pé de jaca, eu caía no rio, eu caía na ribanceira, eu nadava. Era super magra e eu ainda ajudava na roça para minha mãe, né? Hoje em dia não, as crianças estão mais sedentárias, principalmente aquelas que moram em flat, em apartamento, são mais propensas a ganhar peso e ficar com o metabolismo condicionado a ser mais baixo. Tudo isso uma velhas burras assim não entende. E falando que tudo que foi inventado, né, Nobel Prize, isso, aquilo, só os homens que
que obterem as mulheres, não é aqui, ó, olha aqui. Os homens são os responsáveis por todas as descobertas e conquistas que facilitam as nossas vidas, tecnologia, ciência, medicina, remédios, eletrônica, transportes, máquinas, pontes, estrada, eletricidade, tudo foi descoberto pelos homens. 97 dos prêmios Nobel foram ganhos por homens, sendo que nenhuma mulher está sendo proibida de estudar e realizar descoberta relevância para a sociedade, e elas nunca vão ser reconhecidas, mesmo que as mesmas façam, não serão jamais reconhecidas. Jamais. Eu que falei aqui para a miséria da véia. Véia maldita ou véia maldita burra. A diferença entre homens e mulheres foram alteradas por teus deus Satanás. Que ela segue Satanás. Se a miséria aqui, segue Satanás com o velho árabe. É o mesmo Deus, ele segue o mesmo Deus. Um é judeu, o outro é muçulmano, mas segue a mesma bosta. Existem também mulheres mergulhadoras, só que tu não queres aceitar. Lógico que para ser uma boa mergulhadora temos que praticar bem. Também tem a questão da estamina. Eu tinha estamina, eu mergulhava em rio, eu mergulhava em piscina e ficava lá dentro por bastante tempo. Mas isso era antes, né? Agora eu já usei muito o meu fôlego para ter filhos, né? E gasta muito. A velha aqui falando que a mulher não tem a capacidade de mergulhar. Tem sim, velho. Ah, eu esqueci de falar. A véia também tem a estima muito baixa, a véia. É amado nosso da luz. Mergulhar é fácil, principalmente com equipamento. É fácil, você só tem que treinar. Treinar e realmente saber como usar aqueles tanques e quanto, né, até quando você deve usar o tanque, o que você deve ou não fazer quando você sobe. Ok? Para não ralar aquelas bolhas de ar no seu pulmão que pode explodir. Isso tudo é uma questão assim de não é fácil, é muito perigoso, perigosíssimo, mas também requer algumas técnicas que é difícil, mas não é impossível de obter. Agora eu quero ver os machos aí, a véia da luz. Quero ver se eles têm estamina. Quero ver. Quero ver que sair uma pedra pelo rabo deles. Uma pedra, uma rocha bem grande. Quero ver para eles ver como é que é. Eu queria fazer mais, né? Queria falar mais, né? Aí a véia fica dizendo que os homens têm mais IQ que as mulheres. Aí eu falei pra velha, né, que quem tem IQ não mata. Ai, derramamento de sangue, que tu és a cúmplice, velha. Entendeu? Os homens, eles foram aqui antes, nesse quadrante do universo, foi uma criação da deusa, de uma fêmea, uma energia fêmea. Ela que criou tudo isso, a Terra e esse universo. Mas o filho dela, que foi o Aldabaoth, alguns dizem que é Jaruba, que esse povo aí, essa velha maldita satânica segue o velho árabe,
né? Ele que construiu a matrix patriarcal. Ele quem construiu a matrix patriarcal, e ele foi o responsável a criar essa matrix destruidora e tirar o trono da mãe dele, que foi a primeira deusa aqui nesse multiverso. E ela criou o bioma, a naturalidade, a natureza, os elementais, etc. O filho dela distorceu tudo, inclusive os machos. Eles fizeram macho, a versão... eu falo isso em outros canais. Ele fez o Homo Sapien 2, que é esse corpo que vestimos, mais potente para os machos, ok? Mais potente para macho e mais fraco para as mulheres. Mas outrora as mulheres eram mais capazes, porque nós não precisávamos dessa matrix que temos agora. Era tudo mais orgânico, mais natural. Não tínhamos guerra, não tínhamos ódio ou derramamento de sangue que temos hoje, quando os machos tomaram a posse e o poder, quando o patriarcado ganhou o poder, e velhas malditas como essas machistas malditas, agora lavar um prato, cozinhar, ninguém quer. Elas são tão femininas, entre aspas, porque na verdade elas são masculinizadas e não femininas. Mas lavar um prato, cozinhar, ninguém quer. Então por isso que esses machos têm mais proezas e agilidade físicas e estamina, por causa da manipulação das células prévios dos primordiais corpos humanos que já viviam aqui, criado pela deusa, ok? Pela deusa. E eles falam que o miserável velho árabe, enquanto ele fala que não tiveram as mulheres nenhum obteram um Nobel Prize, mas obteram sim. Eu vou falar aqui, olha aqui. Isso aqui foram as invenções, 10 grandes invenções feitas pelas mulheres, ok? Dentro delas tem a geladeira, que a maldita velha usufrui graças a uma mulher. Temos a máquina de costura, e o primeiro disco de computador foi criado por mulheres americanas. Número 10. Oh, pra que querem Bia? Grande coisa. Então foram as germânicas. Pra que cerveja? Número 9. Paper bag. Pra que paper bag também? Mas elas inventaram muito mais do que isso. Isso aqui não é nada. Né? Eles não aceitaram, como eu digo sempre, eles não aceitam o patente que as mulheres inventam, e principalmente se qualquer Nobel Prize eles dão para os homens, porque isto é uma matriz dirigida por macho, invadida por macho e dirigida por macho. Eles tiraram da matriarquia. Ou do windscreen, eles inventaram a windscreen, aquele, não é parasol, sei lá, não é parasol, é o, eu esqueci aquele negócio lá que quando chove limpa o vidro do carro, a janela do carro. Foi a mulher, a minha maldita velha tem para-brisa, sei lá, não sei se é para-brisa,
por causa das mulheres. Velha nojenta. A mulher burra é outra coisa, viu? É outro nível. A mulher e o homem burro é outro nível. A senhora Anderson, outra germânica, entrou o para-brisa do carro. Isso aqui foi número 8, número 7. Não é para-brisa, limpador de janela. Assim? Wash head dish, a máquina de lavar prato, a máquina de lavar roupas. Mas os machos compraram o patente da mulher e disseram que foram eles. Non call, like open. Caller ID, eu ouvi falar que foi um brasileiro que inventou. Shirley M. Jackson. Caller ID foi inventado por uma mulher, pensei que foi um brasileiro. Assim disseram, não sei. Oh, the 70s. Então foi elas mesmo. Nada de brasileiro. Olha aí o computador com a maldita velha. Máquina de fax e células solares. Eu não falei? Primeiro programa de computador, eu não falei que foi uma mulher? Eu não falei, eu só vou mentir? Velho maldito. Eu vou, peraí, que eu vou esfregar na cara dos dois velhos malditos. Religiosos, infeliz de Satanás. Todos são Satanás. Toma, velho maldito. Se não quiser que eu comente, que feche. Feche desse comento. E eu tenho outra invenção que me sugeriram, né? Quer dizer, não foi gente que me sugeriu, foi outras coisas, mas eu não tenho como fazer, não tenho os equipamentos e como fazer, mas é uma coisa assim, que é um leap em invenção. É um,
como se fala aquele negócio? É uma Se essa máquina foi inventada, eu sugeri desde 2013 a 2014, é um transportador de, de corpos. Não é um transportador, o nome não é transportador, é aquele negócio lá que teleportation. É um cubículo. Eu não sei se já tem isso, eu não sei, mas o meu é diferente. Lá você vai ver vários uns painel com os números, foram me dado um painel com os números, e lá você vai ver as bandeiras para todos os países do mundo, ok? E você quer ir para o Brasil, da Ásia, tudo que vocês têm que fazer é pressionar aquele botão Brasil, a bandeira do Brasil. Mas toma cuidado para não errar. Pressiona a bandeira do Brasil e num toque de 5 apenas. 1, 2, 3, 4, 5 putas lá. Mas o preço não é muito bom e tem que pagar por cartão de Visa ou crédito. O preço é mais ou menos 10 mil a mais. Uma passagem. Só de ida, 10 mil em dólares. Não é fácil. Mas você se desloca da Ásia para o sul das Américas em apenas uma fração de 5 segundos. Em comparação de um dia ou 3 dias máximo. Ok? E se alguém fizer isto, lembra de mim, que eu tive essa ideia primeiro. Ok? Talvez eu tivesse sido uma inventora, uma mulher inventora no distante passado. Todas as mulheres inventoras que mudaram nossas vidas. Isso aqui também. Só uma inútil como essa velha aqui que não aprende nada, não sabe de nada. Por isso que ela louva homens. Essas aqui são inúteis, mulheres totalmente inúteis. Isso aqui serve apenas para ser um tapete, sabe? Um tapete de porta para o homem limpar os pés. Ou uma planta de plástico, nem uma planta orgânica isso aqui serve. Isso aqui serve para ser uma planta de plástico. Que nada mais. São inúteis, mulheres totalmente inúteis, boa para nada. Nem para criar filho e ter filho essa miséria dá. E ainda querem ser tão melhor do que as femininas, que ainda têm filhos, cuidam de seus filhos. E ainda dedicam-se para a ciência. Enquanto isso, os machos têm tanto IQ. Eu falei para a maldita velha, para que ter high IQ, IQ grande e alto quando mata? Né? Para quê? Aqui, ó. Feminicídio duplo. Machista furioso mata 2 jovens mulheres afacadas por serem lésbicas no Pará. Maldito velho desgraçado desse. Olha o velho desgraçado aqui, ó. O véu.
Matou duas moças por serem lésbicas. O que esse desgraçado tem a ver? As mulheres ajudou ele. Apoiou ele dentro de casa e ele terminou matando as mulheres. Por pura inveja e malícia e ruindade. Pra quê? Ter raiva aqui, pra quê? Bem pouco, homem é expulso de casa. Bem pouco, chu, vai, cai fora antes de tu e teu filho matar a mulher. Que mais? E outra coisa também, né? O outro matou o menino, o próprio filho ele matou, ele arrancou, ele esmagou o crânio e tirou os dentes do menino ainda vivo. Aí, para acusar de homicídio, amassou o crânio do menino, do filho, e tirou os dentes dele, ainda vivo. Para quê? Para que você ter high IQ para isto? Ninguém precisa. Isso aqui foi a médica também não parar isso, essa história. Isso é o machismo sem freio. Aí o miserável, cadê o miserável aqui? Aí desgraçado. Essas coisas ruins. Eu não sei como as pessoas aguentam ver uma coisa dessa e não quebrar o crânio dele também. Então pra que ser homem? E ser ruim? Eu preferia ser uma ameba, uma parasita e fazer as coisas certas do que ter um high IQ, QI alto e só causar danos e destruições nesse mundo. Ok? Não precisa apelar para defender macho não, véia feia. Não precisa não. Tu já mostraste quem tu és, uma lusa, perdedora, uma velha mucama, um tapete de pés de homem, uma planta de plástico de casa. Não precisa apelar mais ao ridículo não, minha senhora. Vá lavar um prato, vá lavar coisas lá da máquina de lavar prato que uma mulher inventou para a senhora. Vá lavar as roupas que uma mulher inventou a máquina de lavar. Vá lavar dentro da máquina de lavar que uma mulher inventou para você, velha safada. Só assim você fala mal das mesmas. Vá colocar as comidas dentro do refrigerador que uma mulher inventou para a senhora. Viu? Velha nojenta, imunda, ingrata, burra, como o velho árabe também dá certinho. Esses dois deveriam se casar, dão certinho os dois. Esses dois mostram que velhos também falam bosta, que velhos são ridículos e que velhos são parasíticos burros. I rest my case.